E aí, gente, vamos lá para mais uma aula de Biologia 2. Hoje falando do capítulo 27 sobre o reino animal, os animais classificados como equinodermos, tá? Capítulo aí a partir da página 381. Então vamos caracterizar as principais classes desses equinodermos, identificar algumas características compartilhadas deles com os cordados, que são os grupos que vamos estudar em seguida, e também falar sobre o sistema ambulacrário, que é um sistema bastante complexo dentro dos equinodermos, tendo em vista a sua simplicidade corporal. Quando a gente fala de equinodermo, equinos quer dizer espinho e derma, pele. Então, são aqueles animais que apresentam espinhos na sua pele de maneira característica. Então, você já consegue observar aí alguns dos principais representantes dos equinodermos, como os ouriços do mar, as estrelas do mar, que apresentam alguns espinhos. Tá? Aqui o pepino do mar, que eles também apresentam em algumas espécies espinhos na sua superfície da pele. Eles têm um habitat exclusivamente marinho. Tá? Nós conhecemos aí 5 classes dentro do filo dos equinodermos e vamos falar sobre elas aqui rapidamente. Você vai lembrar daquela classificação Reficofage, falamos do reino animal, filo Equinodermata, que é o nome em latim para esse filo dos equinodermos, e abaixo de filo nós temos as classes, onde existem várias outras categorias taxonômicas abaixo dela, mas vamos falar das classes, das 5 classes principais dos equinodermos. A primeira dela é a classe asteroide, que é aquela classe que vai guardar as estrelas do mar. Você vai lembrar de asteroide, espaço, tem estrela lá, porque aster quer dizer algo pontiagudo, assim que lembra a estrela, tá? Então, geralmente elas têm 5 braços ou 5 pontas, né? Ou múltiplos de 5. Pode variar um pouquinho a mais ou para menos, mas caracteristicamente tem essa organização. Esses braços ou essas ramificações vão partir de um disco central, e as estrelas, gente, elas têm uma capacidade regenerativa, ou seja, algumas estrelas, quando são partidas, elas conseguem regenerar a sua estrutura corporal. Então, ilustrando aí para você, se a gente pegar uma estrela e partir, a partir das partes que foram cortadas vai nascer uma nova estrela, beleza? Uma segunda classe de equinodermos é a equinoide. Equinos, você vai lembrar de espinho, e dentro da classe dos equinoides a gente tem os ouriços do mar e os seus irmãos, que são as bolachas da praia. Você já viu isso aqui na praia? Você chama isso de estrela do mar, né? Mas na verdade a estrela pertence a outra classe, a asteroide, e essa daqui é como se fosse um ouriço do mar achatado. Essa aqui faz parte da classe equinoide, os ouriços e as bolachas. Eles, via de regra, vão apresentar um corpo mais esférico, redondo, tá? E tem espinhos móveis ao redor do seu corpo que lhe auxilia na locomoção, auxilia também na defesa contra predadores. Uma particularidade desse grupo é que na sua região oral, na região da boca, eles vão apresentar 5 dentes calcários, formando uma grande estrutura aqui interna, auxiliando na mastigação, em morder o seu alimento. É justamente isso, parece uma boca primitiva com alguns dentes relacionados a músculos. Essa estrutura bucal de dentes é chamada de lanterna de Aristóteles, que é uma alusão a uma estrutura criada por Aristóteles, uma lanterna que é bastante vertical. Então, se a gente olhar da perspectiva interna desse animal, nós vemos que esses dentes que ficam aqui na boca, na parte ventral ou oral desse ouriço do mar, ele está ligado por algumas estruturas internas, que é controlada por músculos para movimentar esses dentes e assim capturar o alimento. Terceira classe dos equinodermos, falando da classe Holoturoidea. Essa classe, os holoturos, são os pepinos do mar. É uma estruturazinha que parece um pepino, olha só, uma coisa meio alongada assim, mas que ela tem características de equinodermos, tá? Nós vemos aí na sua região anterior, ele vai apresentar tentáculos que podem estar ora dentro da boca ou para fora do corpo. Esses tentáculos vai auxiliar na captura de alimento também. Esses animais que são aquáticos, eles vão apresentar brânquias para a sua respiração, certo? Aqui dentro a gente vê uma grande árvore respiratória branquial para auxiliar na captura de oxigênio da água, tá? Vai apresentar o seu sistema circulatório, que é caracterizado pela
pelo sistema ambulacrário, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o seu sistema digestório, contendo o estômago e terminando em ânus, caracterizando o sistema digestório completo, ok? Mostrando aí uma outra ilustração, né, dos holoturóides, os pepinos do mar, que eles podem alcançar tamanhos aí bem maiores do que a gente é acostumado a pensar. Quarta classe, a classe das serpentes do mar, são os ofiuroides. Gente, os ofiuroides elas parecem uma estrela do mar quando você olha assim, mas os seus tentáculos parecem serpentes, por isso que elas são chamadas de serpentes do mar, certo? Então elas têm esse disco central, vai partir aqui os seus tentáculos, mas ela tem um corpo mais achatado, mais fino, lembrando de fato serpentes aqui em cada tentáculo, certo? E elas são bem separadas, bem independentes. E uma curiosidade é que esse grupo ele não possui ânus, tá? Então ele tem uma estrutura única aqui para se alimentar e regurgitar as suas excretas devido à sua simplicidade e à sua espessura corporal. Então lembra das serpentes do mar, ou seja, essas que parecem uma estrela, mas não é, ok? E por fim, para a gente terminar, falando da classe crinoidea, que são os lírios do mar. Os lírios do mar eles parecem uma grande pluma, assim, uma grande planta do mar, mas na verdade eles são equinodermos pela sua composição interna, pelo aparecimento de algumas estruturas, como o sistema ambulacrário. E essa classe crinoidea é a única classe que é de organismos fixos ao substrato, certo? A única classe que nós encontramos organismos sésseis. Alguns deles podem ser móveis aqui, tá? Conseguem nadar até chegar em outro substrato e aí se fixar, mas via de regra, o seu estilo de vida é uma vida fixa, ok? Vemos aí a sua estrutura, certo? Os seus tentáculos aqui em cima formando uma grande coroa com pequenas pínulas, que são pequenos tentáculos que auxiliam na alimentação até trazer para a região bucal que fica aqui neste cálice, tá bom? Falando aqui dos aspectos embrionários desses animais, nós sabemos que eles são triblásticos, apresentam 3 folhetos embrionários, eles são celomados, apresentam celoma verdadeiro durante o desenvolvimento, mas uma característica aqui diferente agora dos demais é que eles são deuterostômios ou deuterostomados. E você lembra que a gente comentou lá no início do estudo do reino animal que os animais deuterostômios eles vão desenvolver a partir do blastóporo primeiro o ânus para depois formar a boca, completando assim o seu trato digestório. Então, o animal deuterostômio tem esse padrão de organização durante o seu desenvolvimento embrionário. E nós vemos que os equinodermos eles são parentes próximos dos cordados. Os cordados, os quais são representados pelos animais maiores que conhecemos, como aves, répteis, mamíferos, anfíbios, todos esses animais também são deuterostomados. Então, eles são parentes próximos na cadeia evolutiva dos equinodermos, tá bom? Você observando aí o nosso cladograma, você vê aqui no final, nós temos os cordados, representados aqui por uma serpentinha. Eu estou aqui na frente, né, mas dá para você ver. O importante é você entender ó, que todo esse grupo aqui é celomado, é triblástico, mas apenas esse ramo aqui ó, de equinodermata e cordata vai ser deuterostômio. Você vê que esse ancestral aqui, ó, ele modificou-se e formou um grupo deuterostômio, e esse outro grupo que surgiu a partir desse ancestral foi todo ó, protostomado, percebe aqui, ó? Então nós temos esse ancestral protostomado, na verdade, surgindo nessa ramificação aqui, ó, nessa cladogênese, formando aqui os quinidários e depois esses grupos aqui triblásticos, tá bom? Falando dos seus aspectos aí, só mostrando qual é a diferença, né, de uma protostômio para um deuterostômio, é que o blastóporo no protostômio vai formar primeiro a boca e no deuterostômio esse blastóporo dá origem ao ânus para depois formar a boca. E nós temos aí o padrão de formação do celoma diferente aqui. Nos deuterostômios nós temos o padrão de enterocelia, enquanto que aqui nos protostômios nós temos a esquizocelia, processo de formação
do celoma, tá? Mostrando, falando sobre a simetria, diferente também dos demais animais, os equinodermos apresentam simetria radial, lembra de raio, tá? Quando vemos aqui um equinodermo adulto, nós conseguimos traçar vários planos de simetria aqui, vendo a repetição de estrutura ao longo do seu corpo. Geralmente, ele é chamado de pentarradial, mas veja que essa é a simetria secundária na fase adulta. Quando olhamos para a fase larval e embrionária, essas larvas dos equinodermos são de simetria bilateral, beleza? Então, aqui nos equinodermos, nós vamos classificar uma simetria primária das larvas e uma simetria secundária do indivíduo adulto. Simetria primária bilateral, simetria secundária radial ou pentarradial de 5 planos. Em relação à sua reprodução, nós temos que eles são animais dioicos, apresentam 2 sexos, com fecundação externa, liberação de gametas na água. Seu desenvolvimento é indireto por formar larva, certo? Nós temos algumas diferenças nas nomenclaturas das larvas, enquanto que nos ouriços a larva é chamada de larva plúteo, nas estrelas do mar é chamada de larva bipinária, só aquisito de nomenclatura. E falamos também do processo de regeneração nas estrelas do mar, nos asteroides, que pode caracterizar uma certa reprodução assexuada por regeneração. Tá bom? Mostrando aí o processo de desenvolvimento embrionário de um ouriço do mar, que é o indivíduo da classe Echinoidea. Quando os adultos liberam seus gametas na água e ocorre a fecundação, e esse ovo, esse zigoto é formado, ele vai sofrer as clivagens, as divisões embrionárias, até formar toda a sua estrutura embrionária, passando pelo processo de gastrulação, chegando aqui na formação da larva, e essa larva vai sofrer uma metamorfose até formar um indivíduo adulto. Nós temos aqui ilustrado todo esse processo, tá bom? Falando aqui sobre uma característica também particular dos equinodermos é que eles vão apresentar agora um esqueleto interno calcário, isso mesmo, originado a partir de cálcio. Nós falamos nos insetos que ele apresenta um exoesqueleto, um esqueleto externo, formado por quitina, tá? Mas aqui a gente vê um esqueleto de maneira diferente, que é um esqueleto interno, um endoesqueleto, formado por cálcio. E esse endoesqueleto tem origem mesodérmica, ok? Então, nós vemos aí essas estruturas que compõem o esqueleto interno dos equinodermos. Aqui um esqueleto de ouriço, outro esqueleto de bolacha da praia. Falando dos seus espinhos, é uma estrutura que vai auxiliar na sua locomoção, certo? E também na defesa do corpo, protegendo contra a mordida dos predadores, tá? E existem outras estruturas também na superfície desses animais, como as pedicelárias, que são semelhantes a pinças que ele apresenta na sua superfície, que vai auxiliar na remoção de alguns detritos e fragmentos que estejam na sua superfície corporal. Então, essas estruturas auxiliam na limpeza do corpo do equinodermo. E também existem as pápulas ou papilas, que servem para as trocas gasosas e também para as excreções. Semelhante a uma estrutura branquial, ok? Então você pode visualizar aí na superfície do corpo desse animal. Nós temos o seu esqueleto calcário, que vai dar a sustentação para formar as estruturas tanto das pedicelárias e dos espinhos, tá? Recobertos pela sua pele, normalmente pela epiderme. Você vê que a pedicelária tem uma estrutura parecida com uma pinça para auxiliar nessa remoção de detritos. E as papilas respiratórias, elas são responsáveis pela captura de gás oxigênio e também para a liberação de excretas, tá, do corpo desse animal. Agora, para a gente terminar falando do sistema ambulacrário, que é uma grande novidade evolutiva nos equinodermos. Quando falar de equinodermo, você vai lembrar do sistema ambulacrário. Esse nome, ambulare, quer dizer locomoção, ou seja, é algo que permite a locomoção desses animais. Esse sistema ambulacrário é um grande sistema de circulação de água dentro do corpo do animal. É chamado um sistema hidrovascular, certo? Não é um transporte de sangue. Cuidado para não pensar, não confundir dessa forma, certo? É um sistema que vai permitir o transporte de várias coisas dentro do corpo do animal, mas é um transporte de água do mar que ele vai permitir essa circulação dentro de vários canais do corpo. Além disso, vai auxiliar na fixação desse animal ao substrato,
na captura de alimento, nas trocas gasosas e também na excreção, certo? Olha só, eles não vão possuir um sistema mais organizado, circulatório e excretor, mas essas funções são auxiliadas pelo sistema ambulacrário. Então, olha só como é que se organiza esse sistema. Tá? Quando observamos aqui, por exemplo, uma estrela do mar, no seu disco central nós temos a estrutura central ou o conduto circular, onde em cada ducto desse vai partir, tá, um canal radial em cada braço, e nesses canais radiais nós temos umas ampolas, tá? Isso aqui se resume a vários canais dentro do corpo do animal. E olha só como é que funciona a ampola. Ela é uma estrutura muscular, certo? Que vai auxiliar na fixação do pé ambulacral no substrato. Então, essa ampola aqui é formada pelo pé ambulacral, que também é muscular, e a partir da contração e relaxamento do músculo dessa ampola, vai permitir a sucção no substrato e assim trazer ou puxar o substrato e assim auxiliar na sua locomoção. Semelhante modo, aqui nós vemos nos ouriços do mar que ele tem os seus pés ambulacrais no redor de todo o seu corpo, certo? Então, essa sucção aqui da estrutura do pé ambulacral vai auxiliar tanto na sucção da água e também do substrato. Quando ele fecha essa válvula aqui, permite que o pé fique fechado e tenha uma atividade de sucção maior aqui no substrato. Enquanto que o pé está aberto, permite o transporte da água por todo o corpo do animal. Aqui na sua superfície dorsal ou aboral, nós temos a chamada placa madrepórica, onde a água vai entrar por essa placa madrepórica e ela é conduzida até o canal circular, e esse canal circular é conduzido para o canal radial. Então, a água entra na placa madrepórica e sai pela ventosa dos pés ambulacrais, ok? E só para você visualizar aí, nós temos os pés ambulacrais de um ouriço do mar. Aqui você vê as estruturazinhas das suas ampolas no final com sua ventosa. Então, quando a ampola contrai, essa ventosa vai sugar, certo? Ou soltar, dependendo do movimento da água dentro do pé ambulacral, beleza? Então, estas são as estruturas que caracterizam os pés ambulacrários. Então, com isso, nós finalizamos a ilustração desse filo dos equinodermos. Então, deixa para vocês aí as nossas atividades. Lembra que lá na plataforma Eleva nós temos atividade também sobre equinodermos e nós encontramos na próxima aula para o Tira Dúvida. Então, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.